8h18, aqui na bancada do Manhã Agora, senador Jean Paul Prats, do PT, que na última sexta-feira fez um evento grandioso aqui em Natal para fazer um balanço dos seus primeiros meses de mandato, agora em 2019. Seja bem-vindo, senador, bom dia. Bom dia, Ana Karina Castro, bom dia, ouvintes da Agora RN. É um prazer estar aqui. Na verdade, não foi também um evento grandioso, a gente tentou fazer em 6 meses um evento para... Não foi nem um evento, na verdade foi um encontro aberto, só que foi num hotel, porque a gente precisava ter um espaço razoável ali para receber pela manhã os setores empresariais e pela tarde nós recebemos os movimentos sociais. Então, como era um encontro aberto, a gente inicialmente pensou em fazer convites só para as lideranças, mas depois achamos por bem abrir geral. Porque pareceria que era uma coisa um pouco fechada para claques e tal. Então a gente preferiu abrir geral e permitir que qualquer pessoa chegasse lá e viesse participar das perguntas. Então foi um encontro onde eu comecei apresentando o que foi feito, os projetos de lei, as comissões que a gente trabalha. Expus também um pouquinho sobre a rotina de um senador, né, naquela casa, como é que acontece isso. É raro, né? As pessoas em geral não conhecem isso, né? E como eu passei pela experiência de ter que aprender isso tudo, né, em 2 meses, nos primeiros 2 meses logo de cara, depois do segundo mês ninguém mais perdoa novato, não. No terceiro mês já vem em cima e você tem que dar conta do recado perante os colegas, perante o povo, as pessoas que estão ali lhe observando e esperando de você. Então nesses 2 primeiros meses eu aprendi muita coisa muito rápido. E aí, nessas anotações, nesses processos, eu achei por bem também traduzir isso para as pessoas, para que entendam como é a nossa rotina lá. Né? A rotina aqui também, né? Nas cidades, quando a gente passa tempo aqui, segunda, sexta, às vezes sábado, domingo, o que é que a gente faz e o que é que faz lá também ao longo da semana. Maravilha. Uma ótima oportunidade para a gente realmente esclarecer, né, a população, o eleitor. Muita gente pensa assim, senador, deputado, quase não trabalha, fica lá em Brasília, terça, quinta, participa ali da sessão e pronto. E isso não é verdade, né, senador? Então vamos falar para a população, vamos explicar qual é o trabalho do senador e nessa prestação de contas também mostrar o trabalho que está sendo feito para que os eleitores, para que o povo do Rio Grande do Norte saiba, né, o que faz um senador e o que tem feito o senador Jean Paul Prats nesses primeiros meses. Ana, você sabe que o sistema brasileiro, constitucionalmente, ele chama-se bicameral. Bicameral significa que nós temos 2 câmaras, 2 assembleias. Por exemplo, nos estados, nos municípios, você tem uma assembleia ou uma câmara só. No nível federal, você tem 2 assembleias, 2 câmaras. Uma é a Câmara dos Deputados, outra é o Senado. O Senado representa cada um dos estados da federação. É por isso que no Senado você tem 3 senadores para cada estado, independentemente do tamanho do estado, da riqueza do estado, da população do estado, da importância do estado. Então, tanto o Acre quanto o estado de São Paulo tem 3 senadores. Lá já na Câmara é diferente. Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados e o nosso Rio Grande do Norte tem 8. Então você vê que a diferença é bem grande, porque no caso da Câmara, a representação é a representação do povo do Estado, da população do Estado. E no caso do Senado... Quanto maior o Estado, mais representação. Exatamente. E no Senado é a instituição Estado. Então nós representamos, os senadores representam a institucionalidade do Estado. Então, perante órgãos internacionais, perante o Estado, perante os ministérios, por isso que os senadores normalmente são recebidos pelos ministros, como também os deputados. As bancadas fazem esse tipo de trabalho. Mas o Senado, institucionalmente, constitucionalmente, é quem representa a instituição Estado perante, por exemplo, um ministério, um órgão federal, um governo estrangeiro. Além de representar, ele legisla. Então, legislar consiste em autorar leis, relatar leis, que é resumir, arrumar, preparar para votação, né? Modificar leis no seu processo de feitura, ou seja, às vezes você não é relator, não é autor, mas você propõe emendas a uma lei ou a uma relatoria que alguém mais, um outro senador, está realizando. E, finalmente, votar, que é decidir sobre essa lei. Então, você prepara a lei, modifica essa lei e, ao mesmo tempo, e ao final desse processo, você é responsável por um voto lá, por um dos 81 votos que vai fazer aquela lei virar lei, né? Então, você tem aí várias... E a atividade também de representação, aliás, de fiscalização, é o terceiro verbo, né? Então, representar, legislar e fiscalizar. O Senado também fiscaliza o Poder Executivo em várias acepções. Por exemplo,
fiscalizações prévias, que são consideradas fiscalizações, como, por exemplo, autorizar e aprovar diretores de agências reguladoras, ministros de tribunais, diplomatas, embaixadores em países estrangeiros. Vamos ter esse caso agora do filho do presidente, por exemplo. Então, o Senado serve previamente como fiscal de algumas atividades do Poder Executivo. E, posteriormente, também, ao Senado cabe, por exemplo, emitir decretos que podem sustar o efeito de decretos presidenciais. O presidente Bolsonaro, por exemplo, tem usado muito esses decretos quando às vezes não consegue ou não quer colocar uma lei em discussão ou uma MP, uma medida provisória, não teve sucesso na votação e aí ele pega uma das matérias lá de dentro de uma MP ou de uma lei e transforma num decreto presidencial. O Senado pode também sustar esses decretos imediatamente com um contradecreto, né, digamos assim, para simplificar. Então, esses são os trabalhos. Qual é a rotina que a gente tem lá, tanto deputado quanto os senadores? Normalmente, os expedientes de votação são na terça, quarta e quinta. Isso já é uma convenção geral e em outros países também funciona assim. Isso não é uma folga para o senador ou para o deputado, no sentido que na segunda ou sexta ele está liberado do seu expediente. Em tese, na segunda ou na sexta, ou ele está trabalhando nas relatorias, nas suas autorias, ou ele pode estar na sua base, como eu também faço, trabalhando, respondendo a questões, recebendo demandas. Então, às vezes, temos escritórios de representação nos lugares. Nós temos, por exemplo, um aqui em Natal, bastante bem equipado, com uma equipe técnica para apoiar os prefeitos, para fazer projetos, para ajudá-los a fazer, para preparar essas demandas de emendas que a gente recebe. A nossa visão é que essas emendas têm que ser solicitadas com um projetinho, uma coisa que diga quem é que vai ser impactado, quanto é o valor daquilo, para onde vai aquele dinheiro que a gente vai destinar, enfim, com questões mais objetivas, para que a gente escolha, às vezes, entre um portal de cidade e uma creche que precisa ser reformada. Então, as escolhas são difíceis, são sempre escolhas de Sofia, às vezes entre um hospital, entre uma emenda de saúde, entre uma emenda de educação, enfim, são muitas solicitações, são muitos municípios ao mesmo tempo, no mesmo ano não dá para atender todo mundo. Então, a gente vai fazer um critério que também passa por ajudar os prefeitos, os vereadores, na nossa própria casa, portanto, no nosso escritório de apoio, a realizar, porque às vezes não tem condição de fazer isso, não sabem fazer, não conseguem fazer, não tem equipe técnica para fazer, então a gente montou uma equipe de apoio para isso. Segundas e sextas isso acontece, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, normalmente a gente reserva para ir ao interior, volta e meia a gente faz seminários no interior para buscar as vocações das cidades. Um dos meus focos tem sido justamente desenvolvimento sustentável das cidades, conteúdo local das contratações dos grandes empreendedores do Rio Grande do Norte. Isso pede que a gente vá às cidades conhecer as vocações, desenvolver essas vocações, ajudar os IEFs, as escolas técnicas, as próprias escolas estaduais a se especializarem em questões do local, né, da área, para que você forme essas pessoas e elas fiquem lá para gerar emprego nas cidades, ao invés de gerar emprego apenas na capital ou em outros estados. Então a gente tem trabalhado também segundas e sextas. E na terça, quarta e quinta, essa rotina muito agitada de lá, principalmente a terça-feira, onde nós trabalhamos nas comissões no Senado. Então eu tenho lá 4 principais comissões que eu sou membro, são na verdade 9, eu sou titular de 9, mas 4 principais que são assuntos econômicos, infraestrutura, ciência e tecnologia e a comissão de orçamento, além disso a própria comissão de agricultura e reforma agrária, que também é importante, 5, que acontecem na terça pela manhã e na terça à tarde, e na quarta pela manhã ainda tem um pouquinho. Então, quarta à tarde e quinta é que tem realmente o trabalho mais do plenário e na terça à tarde também tem plenário. E eu também sou membro do Colégio de Líderes. Eu expliquei lá no seminário que o Colégio de Líderes é importantíssimo, porque é um grupo muito pequeno de senadores que decidem a pauta do dia no dia. Então, é a última instância de um projeto de lei antes de ir para a votação é o Colégio de Líderes. Essas reuniões se dão na terça-feira à tarde, normalmente, dentro da presidência do Senado, com poucos senadores que decidem o que é que vai para a pauta naquele dia. Então, se regime de urgência, coisas que entram na última hora, coisas que estão na pauta que têm que ser retiradas da pauta para voltar para uma comissão, ou coisas que não estão suficientemente claras para ir à votação, é feita ali essa escolha. E eu sou, como vice-líder da minoria no Congresso Nacional, faço parte desse Colégio de Líderes. A gente está voltando aí do recesso parlamentar, né? Começando o segundo semestre legislativo. O que vai ter de mais importante na pauta do Senado agora para o segundo semestre? Bom, agora a gente tem que destravar com essa questão da Previdência, assim que terminar o processo
de votação lá na Câmara dos Deputados. Vamos ter o início, vamos ter a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós não tivemos sequer o recesso oficialmente, porque a LDO teria que ter sido votada para ter o recesso. Então foi um recesso chamado, não gosto muito dessa expressão, mas um chamado recesso branco, né, que foi feito aí. Simplesmente não houve marcação de sessões para que os senadores tivessem os recessos. Eu não tive recesso, né, porque a gente veio para cá e acabou trabalhando, como eu disse, nas cidades. A gente tem essas duas frentes, lá e aqui, e eu acho muito importante que a gente prepare programas de trabalho com as cidades, como a gente pode explicar aqui mais adiante. Então não tivemos recesso no sentido de ser férias, mas houve um recesso das votações, né, em plenário, etc. E por conta da LDO não ter sido votada, foi um recesso informal. Os prazos continuaram correndo, as medidas provisórias que tinham prazo continuaram correndo, tudo normal. Agora volta a votação, LDO, reforma da Previdência, e tem uma reforma chegando agora que eu reputo mais importante do que a da Previdência e que deveria ter sido tratada até antes da reforma da Previdência, que é a reforma tributária. Então a reforma tributária ela é importante porque ela trata justamente das receitas do Brasil, né? Previdência é mais uma de despesas, né? Então é quando você pega o seu orçamento, vê que você não dá, claro, você dá um trato na despesa para dar uma segurada nas contas, mas você também tem que ir atrás de receita nova e de eficientizar a receita, né? Então não quer dizer que você vai aumentar a carga tributária, mas que você vai eficientizar o processo tributário fiscal brasileiro. Para pagar imposto no Brasil você faz muito esforço e ainda não gosta das alíquotas, não gosta dos processos. É pesada a tributação, é ineficiente do ponto de vista da imposição fiscal, né? E, eventualmente, você tem ainda falhas, embora tenha melhorado bastante ultimamente, na questão da sonegação, né? Então, você tem grupos inteiros aí que estão tradicionalmente sonegando ou não pagando imposto, o que faz com que o Estado brasileiro seja muito sacrificado. Agora, uma visão, Ana, que a gente tem que ter também é que a gente não pode só querer que o Estado não tribute, né? O Estado brasileiro precisa tributar. Não quero dizer com isso que a gente tem que aumentar a carga de impostos, ao contrário. Estou dizendo aqui que a gente deve eficientizar o funcionamento da tributação nacional. Mas nós não podemos falar contra o Estado brasileiro no sentido de tributação, porque todo mundo que normalmente preconiza o Estado mínimo, no final das contas reclama que o Estado não apoia isso ou aquilo, né? Todos os discursos que eu vejo sempre acabam nessa situação. Começa com o negócio de o Estado tem que sair disso, o Estado tem que sair daquilo, o Estado tem que se concentrar em educação, saúde e segurança apenas, mas no final é sempre alguém que ou dependeu no passado ou que ainda está dependendo e reclama do apoio do Estado para uma infraestrutura que não foi construída, um caminho novo que não foi tentado, uma ciência e tecnologia que não foi desenvolvida especialmente em algum contexto de novidade, de transição, né? Por exemplo, a gente está agora num período de transição energética entre combustíveis fósseis e combustíveis renováveis ou energia renovável. Então, esses caminhos novos também cabem ao Estado, não com exclusividade, mas o Estado normalmente abre caminhos na logística, na infraestrutura e na ciência e tecnologia, na cultura, no apoio à cultura, no fomento à atividade comercial, industrial e agropecuária e aquícola também. Enfim, tem várias funções que o Estado precisa desenvolver e que a gente não pode também cair nessa armadilha de sempre dizer que o Estado tem que desaparecer de tudo. É tradição ibérica, nossa, latina, ter uma certa dependência da guia do Estado, do que o Estado vai fazer, para onde um governo vai, para onde se quer que o Estado como configuração, União, Estados e municípios, para onde isso vai. O prefeito organiza um pouco a cidade, o governo do Estado é normalmente quem organiza o caminho de uma gestão de Estado e o presidente e todos os poderes são normalmente quem guia a atividade econômica de um país. A Maria Sônia está fazendo um comentário aqui, senador, que o Brasil, o país, está um verdadeiro caos. Muita gente reclamando, né, da recessão, dessa estagnação econômica. O senhor está otimista com esse segundo semestre em relação à retomada do crescimento? Olha, Ana, não estou otimista, mas acho que vai haver um voo de galinha. Tá, vou explicar por quê. Voo de galinha é curto, hein? O voo de galinha é curto. A galinha não voa grandes distâncias, como todos sabem, né? Por que o voo de galinha? Porque a política econômica do ministro Paulo Guedes, ela está voltada para essa questão de curto prazo. Ela tem tudo para dar num voo de galinha, porque ele está vendendo ativos do Estado.
Então, a semana passada, por exemplo, houve anúncio de lucro da Petrobras. Aí, a manchete, quando você lê, é bonita, né? Lucro da Petrobras e tal, etc. Quando você vai ver a receita que gerou esse lucro, não foi uma receita nova, uma explosão de produção, etc., embora a Petrobras esteja continuando naquela tendência de subida de produção e tenha atingido níveis recordes de produção. Mas o peso desse lucro que foi dado a semana passada como um grande feito foi a venda dos gasodutos do Nordeste, foi a venda da TAG, que é uma empresa subsidiária da Petrobras, que operava e detinha a propriedade de todos os dutos da região Nordeste e Norte. Então, todos os gasodutos da região Norte e Nordeste foram vendidos como ativos, vendidos como um pacote só para uma empresa estrangeira. Então, essa empresa pagou esses dutos. Então, foram, se não me engano, 8, 9 bilhões de dólares. Então, esse dinheiro entrou e, obviamente, deu lucro. Então, em outras privatizações que forem feitas desse gênero, né, nós vamos ter entrada de caixa até o final do ano e vamos ter outras providências que estão sendo feitas que vão, de alguma forma, gerar um certo fluxo de caixa para dentro do Brasil. Mas isso depois, ao longo de 1 ano e meio, etc., termina, né, a não ser que seja feito espaçadamente, mas isso termina, e começa a haver a consequência disso. Que é, por exemplo, nesse caso dessa rede de gasodutos que foi vendida, a própria Petrobras terá que pagar de volta para a empresa que comprou o aluguel para usar esses dutos. Então não é uma coisa muito inteligente. Seria inteligente se você tivesse vendido e dito a eles, olha, como isso está cheio, essa rede de dutos está cheia, e é por isso que nós estamos vendendo, alegadamente porque a Petrobras estava exercendo um monopólio nela e não deixava ninguém passar e dizia que estava cheio, só eu posso usar porque está cheio. Então vamos vender, mas vamos obrigar esse cara que está comprando a construir mais dutos. Vamos escrever aqui, né? Dizer, olha, você vai comprar isso aqui, que tem um contrato certo, tem receita certa, tudo perfeito, mas você vai construir novos dutos. Você tem que construir novos dutos em tantos anos, etc, etc. Não tem esse compromisso. Eles simplesmente compraram a rede de dutos e a Petrobras agora vai ter que pagar o aluguel para usar esses dutos. Então, o que ela recebeu, ela vai ter que repagar para a empresa estrangeira, que certamente vai levar esse dinheiro, o lucro que ela tiver, para fora. Não tem nada contra a empresa Engie, é uma empresa ótima, de bom trato, internacional, empresa francesa grande, tem capacidade para operar, etc. O que eu estou contestando é o racional disso aí. Você vender sua casa para viver de aluguel, para pagar aluguel. Vendo minha casa e passo a pagar aluguel. Então, o caixa que eu peguei da casa, né, eu vou gastar no aluguel de novo, parceladamente. Não sei se isso é muito inteligente e muito útil. Por isso, como tem vários projetos desse em curso, o que vai acontecer é que dali a um pouco a galinha vai posar de novo, porque vai ter gastos de novo e esse processo ele vai dinamizar a economia por um período muito pequeno, talvez a gente atinja aí 1% de crescimento do PIB no final do ano, anuncie isso, e depois no outro ano você vai ter que começar a ter problemas estruturais. O governo tem anunciado que essas reformas que está fazendo, reformas estruturantes como reforma da Previdência, reforma tributária, são necessárias justamente para que o país volte a crescer e os investidores passem a ter um ambiente mais confiável, digamos assim, para investir no país. E essa discussão deve chegar ao Senado em breve, principalmente porque na Câmara, estados e municípios ficaram de fora da reforma e há uma expectativa que o Senado volte a incluir estados e municípios na reforma da Previdência. É possível isso, senador? Provavelmente o Senado fará uma chamada emenda paralela, que não é um dispositivo legal estabelecido em regimento, mas que já tem um certo hábito, já tem uma certa jurisprudência, digamos assim, lá dentro do Senado, de se fazer uma emenda paralela, onde você coloca esse assunto em separado, ele volta para a Câmara para ser votado, enquanto isso o pacote de reforma passa, vai sendo votado, discutido, etc. E, eventualmente, o que me parece que vai acontecer é que não vai sofrer modificações e será aprovado. O senhor é a favor de colocar estados e municípios? Sim, por uma coisa. Eu sou contra a reforma que foi apresentada para a Previdência e contra essa urgência que foi colocada e quase chantagiosa, né, de que a reforma da Previdência, dela dependia todo o investimento novo que o país ia receber e o próprio sucesso da gestão federal. Não acho que seja assim, né? Eu converso com muita gente do meio empresarial, principalmente de fora do Brasil e grandes empresas brasileiras, por conta do setor eólico, por conta do setor de petróleo, por conta do setor de infraestrutura.
A maior parte dessas pessoas nunca me disse, a maior parte não, todos que eu conversei, nunca me disseram que a reforma da Previdência é uma condição sine qua para ele investir. Ao contrário, a reforma tributária, sim, essa sim afeta. E outras coisas que o país precisa fazer. Mas a reforma da Previdência em si, não é? Considerando que até 2014 sequer o déficit você tinha regularmente todo ano, então a Previdência estava em ordem, né? Ela tem a ver, a situação da Previdência tem a ver com a própria situação do país. Você gera receita, se você tem muita gente empregada, você tem muita gente contribuindo. Mas essa lógica a gente já discutiu tudo isso e o que aconteceu foi, o governo lançou um grande pacote cheio de problemas, cheio de questões até cruéis, e ele foi dissecado pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, felizmente a democracia funciona assim, aprimorou tremendamente aquele pacote, ou seja, menos piorou, né? Ou seja, aprimorou no sentido de tirar as coisas absolutamente piores, horrorosas, cruéis. Ainda tem coisas ruins, nós ainda vamos discutir essas coisas, porém não temos maioria no Senado para fazer isso prevalecer a ponto de levar de volta para a Câmara para discutir. Então nós não conseguiremos fazer isso. Vamos ser realistas, a gente pode querer coisas, mas na política a gente tem que ser realista. Com certeza não conseguiremos, a não ser que aconteça uma situação política em que haja uma entrada maior para o Senado, travar isso e voltar para a Câmara, mas em princípio, como estamos navegando hoje, a reforma da Previdência passa no Senado. E se passar no Senado e os estados e municípios não estiverem envolvidos, aí é uma questão de danos, né? de administrar danos. Se você fica com os estados e municípios fora do pacote e dizendo que ele já foi aprimorado, já não é tão ruim quanto parecia, nós ficaríamos com milhares de diferentes sistemas previdenciários no país. Basta contar o número de municípios e o número de estados. Né? Então você vai ficar com vários sistemas, é uma coisa inadministrável. Então é aquele famoso já que, né? Já que passou, vamos incorporar também estados e municípios, para estar todo mundo no mesmo barco, e vamos voltar a discutir isso quando for pertinente. Então, a qualquer momento você pode apresentar projetos de lei para acertar pequenos pedaços da reforma da Previdência que ficaram, eventualmente, que você comece a verificar que ficaram errados. Né? Então você vai poder fazer isso ao longo do tempo. É emenda constitucional, mas há aspectos que não precisam ser por emenda constitucional. E há a possibilidade de fazer outra emenda constitucional também. Então, havendo vontade popular e havendo representação, podemos alterar. Agora, colocá-los em separado seria extremamente arriscado para os próprios governadores. Então, os próprios governadores, você vai ver, vão acabar apoiando essa junção. Né? Porque vão querer depois discutir todo o pacote de novo, só que de uma forma uníssona. É mais fácil. 8h41, estamos conversando com o senador Jean Paul Prats, do PT aqui do Rio Grande do Norte. Senador, eu vou pedir licença para a gente chamar o nosso break, nosso intervalo. Vontade, e na volta a gente continua esse bate-papo com o senador Jean Paul. Vamos falar aqui sobre os investimentos, né, no Rio Grande do Norte, né? Temos aí os chineses querendo investir aqui, temos energia eólica aí, que o estado tem se destacado. Então, depois do intervalo, a gente volta com esse bate-papo. Você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 2030 0797. Participe da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o senador Jean Paul Prats. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Estamos apresentando o programa Manhã Agora, com Ana Karina Castro. Sua Agora FM é 100% notícia. Acompanhe a nossa programação. 24 horas de notícia, entretenimento, entrevistas e debates. E a participação de jornalistas. Agora FM 97,9. O som da notícia. Sua carreira merece um diferencial único. Pós-graduação e MBA UNP. Aulas práticas nos melhores laboratórios. Orientação de carreira por coaching e vivência profissional em sala de aula. Cursos com duração de 18 meses e aulas com início imediato. Inscrições em www.unp.br/pós. Pós-graduação e MBA UNP. É única. É UNP. É sobre estilo, é sobre conforto, é sobre ser alto padrão. A Unicar tem um showroom onde todos os carros são revisados. Tem vistoria cautelar, certificado de garantia e um atendimento individual em um ambiente confortável. Assim você tem tempo para fazer uma escolha que combine com você. Uma escolha única. Faça uma visita na Avenida Hermes da Fonseca 720. É no Tirol, próximo à UniRN.
Uniquicar, uma escolha única. Instagram, @unique.car. Atenção! O Grupo Educacional Favene e a Faculdade Dom Alberto trazem até Natal os cursos de pós-graduação na modalidade EAD à distância, com mensalidades a partir de R$ 79,90. Não perca essa oportunidade. Entre em contato com o representante local. Telefone 84-99831-0358 e 84-99907-5307. Olá pra ti, menino. Olá pra ti, menina. Eu sou Ediana Miralli. Dia 12, 7h20 da noite. Vamos estar juntos no Jornal do Estado na TV Ponta Negra. A TV que o RN vê. Na Agora. Voltamos a apresentar o programa Manhã Agora, com Ana Carina Castro. 8h44, estamos de volta e chegou a hora da gente conversar com o senador Jean Paul Prats sobre os investimentos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Senador que tem feito um trabalho aí para intermediar, né, novos negócios aqui para o estado, e vem aí uma visita de uma delegação chinesa, mais uma, senador. É isso, é verdade, Ana. A gente tem tentado trazer aí, informar o mundo e o Brasil, principalmente nos setores que o Rio Grande do Norte já tem liderança, já tem proeminência, sobre as novas condições, as condições que o governo está colocando, né, e até as próprias condições naturais que o estado tem. Né? Tivemos uma delegação chinesa de alto nível, peso pesado mesmo, com o presidente do BNDES deles aqui, e outros presidentes de empresas, mas presidentes mundiais, não presidentes de Brasil, sem nenhum detrimento, mas isso demonstra o peso da delegação que teve aqui. Foi uma delegação que visitou o Nordeste todo e que esteve visitando aqui todos os governadores, esteve aqui conosco também. Tivemos, e vamos estar agora, daqui a pouquinho, às 10 horas, na governadoria, recebendo uma empresa curiosa, Ana, que ela é uma empresa de energia nuclear. Ela tem, se não me engano, 24, 25 gigawatts, que é muita capacidade de geração de energia nuclear na China. E de uns tempos para cá começou a investir em eólica. E em eólica ela já tem assim 6 vezes o que o Rio Grande do Norte tem, que já é muito. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de eólica do Brasil. E somada toda a capacidade da América Latina sem o Brasil, não dá o Rio Grande do Norte. E eles têm 6 vezes isso já instalado na China de eólica. Então é uma empresa que fez uma transição energética, continua operando centrais nucleares na China em grande escala e já tem uma grande escala de energia eólica também e energia solar. E eles então compraram 2 parques eólicos aqui em Parazinho, região de Parazinho, se não me engano são 60 megawatts ali. Parques que já estão prontos, operando. E vão passar então a investir também em novos parques, novas áreas no Rio Grande do Norte. Empresa chinesa de energia nuclear que está nos visitando aqui, comprou parques da Atlantic, que é uma empresa que já está aqui desde 2009, 2008, faz parte daquele primeiro conjunto que nós ajudamos a trazer em 2009, 2008 como secretário de Energia. Então é um pessoal que está vindo. A Xinte também, se lembra de um projeto de fábrica de painéis solares que foi anunciado? Não chegou a ser anunciado, foi falado, então, que seria feito ali em Extremóis. Muito bem, esse projeto, quando foi feita a transição de governo, nós fomos investigar. O projeto não estava totalmente sólido, a coisa não estava completamente, e ainda não está, viu? Diga-se de passagem. Foi um aceno da empresa para fazer um projeto aqui e dependia de estudos de viabilidade técnica e ambiental e da própria viabilidade de licenciamento ali na área de Pitangui. Pois é, nós tratamos na quinta-feira passada também com o presidente mundial da Xinte, por uma teleconferência. Ele estava em Brasília, pediu uma audiência lá no Senado, como eu estava em Natal, ele então foi para o meu gabinete e a gente de lá fez uma teleconferência, podia ter sido feita até da China para cá, mas enfim, ele estava lá em Brasília, houve essa oportunidade, estava também a vice-presidente mundial dele e o presidente do Brasil, o presidente da Xinte Brasil. Então tivemos uma conversa excelente que, segundo eles, salvou o projeto, porque eles disseram, olha, a gente está, na verdade, querendo adiar isso, porque a gente não sabe bem como é que vai ficar, a gente não sabe
o que fazer ali, foi meio que solicitado, desejado uma fábrica de painéis solares, mas a gente viu que no mercado tem 3 fábricas de painel solar no Brasil paradas, né? E a importação dos painéis está compensando mais hoje em dia, em função, de novo, da questão da... Por isso que eu acho importante reforma tributária, tudo isso. Há muitos casos em que é mais negócio importar as coisas do que produzir aqui, né? Por exemplo, o sal marinho agora nosso está passando por isso. O governo Bolsonaro renovou uma portaria do governo Temer que dá ao sal chileno melhores condições de entrada no mercado que o nosso próprio sal brasileiro. E no caso brasileiro, mais de 95% sal potiguar, né? Macau, Mossoró, enfim, todo mundo sabe. Enfim, mas voltando. Então, no caso dos painéis solares, é a mesma situação. Esses painéis, a maior parte não, praticamente todos os painéis solares que a gente vê instalados por aí são importados diretamente da China, né? Grande maior parte fabricado lá na China, porque compensa mais por conta dos custos de produção, mas também compensa mais do ponto de vista tributário. Então, mesmo que o chinês venha aqui, faça o mesmo regime de produção no Brasil, ele não consegue competir com o próprio painel chinês dele importado. Então, a Xinte tinha essas dúvidas e nós conversamos com eles e o resultado, para resumir, foi o seguinte. Primeiro eu disse, em nome da governadora e até dos demais envolvidos, incluindo a Prefeitura de Extremóis e todos, disse, olha, todas as condições que foram oferecidas a vocês estão mantidas e, até se bobear, melhoradas, aprimoradas, porque no caso do PROAD, nós agora temos um PROED que é melhor do que o PROAD, em termos de evolução da alíquota, do benefício fiscal, né, dos critérios, etc. A questão da área, o proprietário, se não me engano, tem todo o interesse em manter a oferta que foi feita. Se aquela região, aquela área especificamente que ele conseguiu dedicar ao projeto não for adequada do ponto de vista ambiental, do licenciamento, ele deverá ter outras, e depois confirmei com ele que realmente há, outras para oferecer que sejam mais fáceis de licenciar. Temos também o Parque Tecnológico lá em Macaíba, onde eles podem instalar laboratórios e sítios de testes. Lá é sítio de teste, lá não é fábrica. Então eles ficaram muito animados, disseram, olha, aí outra coisa que eu falei, nós não fazemos questão de que seja painel solar, não precisa ser painel no início. Existem demandas, e a gente sabe desse setor, de inversores, de equipamentos elétricos, de acumuladores, baterias, que a Xinte fabrica. Se você olhar o portfólio da Xinte, você vê que ela é a maior fabricante mundial de equipamentos eletroeletrônicos elétricos, né, para setor elétrico. Então, baterias e acumuladores, por exemplo, eles são o maior fabricante do mundo. Então, vamos fazer isso. Se é isso que tem demanda no Brasil, isso tem competitividade, façam isso. Mas tinha que ser fábrica de painel? Não, absolutamente. Isso foi um mal entendido que vocês têm. Vocês fazem o que vocês quiserem, desde que vocês façam no Rio Grande do Norte e gerem emprego para nós. E todas as condições que foram dadas antes estão mantidas e aprimoradas. Então, eles confirmaram então, que vão recuperar todo esse processo de estudo, análise de viabilidade e vão continuar conversando com o Rio Grande do Norte prioritariamente sobre esse projeto. E além de gerar esses empregos, será que barateia também o custo da energia solar? Aqui para o estado ainda é uma energia cara, não é? No Brasil todo... Para você instalar os painéis... Isso já tem acontecido, Ana, já tem acontecido. O que era pouco viável há 10 anos atrás, né, que era para muito poucos, né, ou era só para aquecimento, uma outra tecnologia de água, etc., de boiler, aquela coisa, hoje já está geral no Brasil. E isso gera muito emprego. A energia solar é uma das cadeias produtivas que mais gera emprego, porque não só na fabricação, como na instalação. Você gera muito emprego mesmo. Então você tem que treinar muita gente para espalhar painel solar em todo lugar. Agora, nós temos, de fato, alguns desafios. Tem que ter muito cuidado com fabricantes, com quem oferece painéis solares, porque como tem muitas gerações tecnológicas de painéis solares, muita gente fica vendendo também equipamento antigo, que já tem 5, 6, 10 anos de fabricação, a eficiência não é tão grande, né? Então você tem que comparar banana com banana, laranja com laranja. Quando você recebe a visita ou a proposta de alguém que vende esse tipo de tecnologia, você tem que analisar mais de uma proposta. Não vá na primeira não, que às vezes pode ser ruim. Vamos falar um pouquinho da sua agenda, o senhor que está aqui no estado, né, cumprindo uma agenda local. Hoje tem abertura do encontro de leite e derivados. Hoje tem essa reunião agora da CGN, que é a Chinese General Nuclear Energy, que é essa companhia nuclear que vem investir em eólica no Rio Grande do Norte. Temos eu tenho uma aula magna agora na UERN, lá no campus aqui da Zona Norte,
A gente vai fazer a abertura de vários cursos, vou falar sobre direito de petróleo, área de energia, enfim, vamos dar um panorama aí geral de improviso, mas enfim, uma aulinha aí que eu espero que seja bem interessante para o pessoal, falar um pouquinho da UERN também lá com o pessoal da UERN. E à noite vamos estar lá no Encontro Nacional do Leite e Derivados, que é importante. Aliás, é o Encontro Nordestino de Leite e Derivados, que é mais interessante ainda, porque o Nordeste tem várias peculiaridades em relação à pecuária, à produção de leite, derivados, queijos, etc. E temos várias novidades interessantes aí que vão ser debatidas por lá, né? Primeiro é a lei dos queijos artesanais, que saiu finalmente, vai dar um grande impulso para os queijos artesanais em todo o Brasil, mas que foi alterada especificamente para algumas condições do Nordeste. Então, alguns senadores da nossa região, eu participei desse processo também, alteraram essa lei, que no início era muito ofensiva, ela era muito preparada, praticamente preparada para quem já tem muita evolução nisso, que é o estado de Minas, por exemplo, algumas áreas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que já tem preparação e principalmente procedimentos de sanitários, etc., que as exigências eram muito altas. E o Nordeste ia ficar praticamente de fora dessa questão do queijo artesanal, tal como definido no primeiro projeto de lei que apareceu. Nós fizemos muitas alterações e agora o projeto está muito interessante, muito bom para todos os produtores de queijo artesanal do Brasil. Vamos ter um desenvolvimento bastante grande aí com o uso de leite que era jogado fora. Porque como não era pasteurizado, não era pronto para levar para o consumo, ele não podia ser usado sequer na fabricação de queijo na própria fazenda. E agora vai ser possível isso. E o outro processo que a gente vai analisar é o impacto, já faz um mês e tanto, da isenção para o abate de carne no Estado, que era uma atividade que estava quase terminando, né? Já não tinha mais interesse. De novo, parecido com essa situação que a gente falou do sal no caso do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte nós tínhamos mais incentivo para trazer carne de fora já abatida, né, do que abater aqui. Então os produtores aqui têm aí 18 mil e tantas propriedades privadas, fazendas, sítios e tal, que trabalham com pecuária, que estavam simplesmente encerrando essas atividades. Então isso vai ser muito importante daqui para frente, vai ser discutido também lá. E na sexta-feira, dia 9, nós vamos ter o lançamento da Frente Nacional em Defesa da Petrobras. A gente vai conversar sobre a importância da Petrobras permanecer sob controle estatal, sob controle do governo, sobre as suas subsidiárias, sobre as medidas e lutas aí que vai se ter para que isso permaneça assim, quais são as consequências de você privatizar integralmente uma empresa como essa para o setor de petróleo e para a economia brasileira e também para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte também sofrerá consequências sobre isso. Vai ser sexta-feira, 14 horas, na Assembleia Legislativa, dia 9. Senador, tem uma pergunta aqui do João Paulo. Bom dia, meu nome é João Paulo. Gostaria de saber do senador como andam as demandas que envolvem o Sindibug no Rio Grande do Norte. João Paulo é meu xará, né? Você sabe que Jean Paul é João Paulo em francês, né? Minha mãe, como era francesa, botou esse nome que me levou a muitas dificuldades no colégio com esse nome. Sofreu estranho. bullying? Um pouco. Não sei se era bullying, na época não existia esse negócio de bullying. Mas não, até que o pessoal pegava leve, mas enfim. Jean Paul é João Paulo. Mas Jean Paul é chique. João Paulo, lá com o Sindibug, a gente esteve com o pessoal, houve uma eleição nova, tem uma diretoria nova lá. É um pessoal que eu já conheço há muito tempo, porque, evidentemente, como imigrante para o Rio Grande do Norte, eu comecei como turista, né? Então, lá de trás, há 20 anos atrás, eu já vinha para cá e consumia os produtos turísticos do Rio Grande do Norte. Então, eu conheço os dois lados. Conheço o lado do turista que consome, da primeira pessoa que se extasia com as belezas, os serviços, os trabalhos do turismo no Rio Grande do Norte. E, por outro lado, depois passei como cidadão norte-rio-grandense, com muita honra, a entender também o outro lado, o lado da oferta e as dificuldades que a gente tem. E no caso dos bugueiros, né, existem muitas... esse setor passou por um período de deterioração muito grande. Desde essa época, por exemplo, de 20 anos para cá, a deterioração é evidente, né? Muita gente entrou no setor que não está qualificada, a regulamentação disso ficou a desejar. Os últimos concursos que houve foi lá para 2010, se não me engano, ainda no governo de Vilma, eu ainda acompanhei essas etapas, concursos daqueles bem organizados e tal. Então agora cabe ao governo do estado, cabe aos bugueiros, ao sindicato, se entenderem, né, se harmonizarem
para que esse setor volte a ter uma qualificação mínima, volte a recuperar sua imagem, né? Houve muita deterioração. Para não dar muitos detalhes sobre isso, há muita coisa que foi deteriorada nesse setor e a gente precisa recuperar. E a conversa foi basicamente sobre isso, e a gente certamente vai conseguir recuperar esse segmento também e organizá-lo para que ele seja mais um pilar muito forte aqui do turismo nacional. Tem uma ameaça. A fábrica de bug da Selvagem, nós falamos, eu que levantei esse ponto, tem uma preocupação muito grande, porque o proprietário, dono, criador, gênio que faz os bugs do Rio Grande do Norte já está numa idade muito avançada. E ele não conseguiu passar adiante o conhecimento dele sobre a fabricação dos bugs. Então existe uma ameaça pendente aí, que ninguém é eterno, né? De que eventualmente a gente não tenha mais a Selvagem produzindo bugs. E não existe um concorrente à altura desse bug maravilhoso, desse equipamento maravilhoso, típico do Rio Grande do Norte, que é fabricado aqui e que precisa ser resgatada essa situação para que a gente tenha continuidade dessa fábrica, perenidade desses empregos, mas mais do que isso, do conhecimento de fazer esse equipamento. É isso, senador. Antes da gente encerrar, para eu chamar o Emílio Melo, que já está aqui na linha, eu queria que o senhor falasse sobre o Fórum Nacional Eólico, que vai ser realizado aqui em Natal, nesse mês de agosto. Isso, agora dia 13, não é isso? 14, 15 e 16, na Escola de Governo, como sempre, o Fórum Nacional Eólico é a 11ª edição. Ele foi o primeiro grande evento de eólica e continua sendo o principal da área regulatória. Primeiro grande evento do setor eólico nacional, e tem atrações internacionais, eventualmente tem palestrantes que vêm de fora. Mas é importante porque em 2009 foi nesse fórum que foi assinada a Carta dos Ventos. E a Carta dos Ventos veio a ser o grande documento de união e de consolidação inicial da indústria eólica nacional. Então nós estamos fazendo a 11ª edição do Fórum Nacional Eólico, Carta dos Ventos, com os organizadores de sempre, com a presença da Associação Brasileira de Energia Eólica, de todos os fabricantes, todos os operadores. Então, assim, é uma coisa que se faz aqui em função de sermos o líder nacional em energia eólica do Brasil. É isso, conversamos aqui com o senador Jean Paul Prats, do PT. Senador, para os nossos ouvintes, para os eleitores, para a população do Rio Grande do Norte acompanhar o seu mandato, tem aqui as redes sociais senador JP Prats ou no site www.jeanpaulprats.com.br. Eu quero agradecer a sua presença, obrigado, sua participação. Ana, obrigado demais. Obrigado a todos vocês aqui da equipe. Parabéns pelo trabalho, que eu sempre preciso pontuar isso, porque vocês estão de parabéns. É um esforço grande do Alex, da turma toda aqui, para manter essa estrutura muito boa, muito confortável para vocês que trabalham e para nós com uma qualidade superior aqui na imprensa do Rio Grande do Norte.